Ai, meu Deus, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento de novo, tá na 33ª rodada, caramba, a gente vai jogar agora, tá faltando 6 jogos só, o que a gente vai fazer? Eu falei, calma, não é essa celeuma toda também não, a gente voltou pra zona de rebaixamento, a situação tá caótica, tá ruim, mas o barco não afundou ainda e eu vou te dar motivos pra você ter esperança nesse vídeo aqui. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Estou aqui fazendo mais este vídeo de análise para trazer paz ao seu coração. Meu objetivo aqui é esse. Pode ser que eu coloque aí também uma sementinha de desespero, pode ser, ninguém é de ferro. Mas, olhando a tabela do Campeonato Brasileiro após o resultado desta segunda-feira, esse vídeo está saindo na terça-feira de manhã. Na segunda-feira à noite o Botafogo ganhou a partida dele contra o Avaí e nos recolocou na zona de rebaixamento, dando aí uma distância de 1 ponto para o Cruzeiro, que é o primeiro fora dela. Antes de começar o vídeo, você já estava esquecendo, né? Do like aqui embaixo. Sabia que você ia esquecer, então já tô aqui te avisando pra você dar o like. E você, hein, que não é inscrito ainda, eu sei. Eu tô ligado que você não é inscrito. Eu sei que você não é. Vem aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aí pro canal continuar crescendo, beleza? Vamos falar de Fluminense. Eu coloquei aqui, ó, rodada ruim, resultado médio, nas últimas rodadas. Por quê? Nas últimas 2 rodadas, quem pegava ali o cenário ao fim da 30ª jornada de jogos do Campeonato Brasileiro, falando isso pra não ficar falando rodada toda hora, quem olhava ali e falava, meu amigo, o Fluminense agora deu merda total, foi empatar com o Chapecoense em casa, empatar com o Vasco, agora vai pegar 2 jogos fora de casa e não vai pontuar. Tanto que quando eu falei que eu esperava que o Fluminense tivesse 1 ponto nesses 2 jogos, teve gente que falou que, pô, não, talvez dê pra conseguir 2 empates e tal, mas teve muita gente que também falou, cara, não vai conseguir nenhum, isso aí é a sua esperança como torcedor, não pode ser uma análise racional. O normal, o Fluminense não conseguir nenhum ponto contra esses 2 times fora de casa. E pra corroborar, além do Fluminense já estar atrás dos seus competidores diretos, porque vamos lembrar, o Fluminense estava na zona de rebaixamento antes do jogo contra o São Paulo, ainda tinha outro fator, os 5 times ali que disputavam o rebaixamento, Fluminense, Fortaleza, Ceará, Botafogo e Cruzeiro, desses 5, nessas 2 rodadas, os piores jogos eram do Fluminense. Talvez o Cruzeiro se igualava ali em dificuldade, mas o do Fluminense era muito pior do que dos outros 3 aqui, pelo menos, né? Só que, por isso que eu coloquei, ó, rodadas ruins, resultados medianos. Porque dentro dessas 2 rodadas que o Fluminense não projetava conquistar pontos, pelo menos eu projetava 1, tinha torcedor até que projetava 2, o Fluminense ganhou 3 pontos. Poderia ter ganho mais, eu sei, mas eu tô falando aqui só de números, tá? Tô falando só de números, não tô falando das atuações contra a Inter e São Paulo. Poderia ter conquistado mais, mas conquistou 3 pontos. Acima do que a gente esperava e também acima de todos os outros. Por quê? Os adversários, né? O Ceará, o Fortaleza e o Botafogo também fizeram 3 pontos, com jogos considerados mais fáceis que o do Fluminense. E o Cruzeiro, que tinha jogos, na melhor das hipóteses, similares aos nossos, fez só 2 pontos. Foram 2 empates. Ele não perde, mas também não ganha. E ainda tem um fator sobre todos esses times que os outros 4 tinham um jogo em casa, um jogo fora. Só o Fluminense tinha 2 jogos fora de casa. Com esses resultados que aconteceram, o Fortaleza, que era quem estava mais na frente, praticamente eliminou suas chances de ser rebaixado, já tá com 39 pontos, tá ali já mais tranquilo no campeonato, olhando mais pra Sul-Americana do que pra rebaixamento, e deixou 4 competidores reais mesmo por essa 5ª vaga. Na verdade, 4 competidores para 3 vagas na Série A, né? Eles não estão competindo pela vaga em 17º colocado. E desses 4, ó, os outros 4 ficaram separados por apenas 2 pontos. O Botafogo tem 36, é quem tá mais acima, e o Fluminense tem 34, é quem tá mais abaixo desse bolo de 4 times. E agora, meus amigos, a sorte, né, da tabela se inverte um pouco. Não é uma inversão como eram os adversários que o Fluminense pegou nessas 2 rodadas que passaram, mas pelo menos a tabela dá um sorrisinho pra gente. Nas 2 próximas rodadas, a situação vai se igualar um pouco, deve se igualar em relação aos pontos, né, apesar de já estar bem igual, mas se iguala também nos confrontos. Apesar do Fluminense levar vantagem, como eu vou falar aqui, não é uma vantagem tão grande a ponto da gente realmente poder comemorar, mas pelo menos a gente vislumbra mais pontos pro Fluminense do que vislumbra pros outros 3 times que estão disputando. Vou explicar aqui agora o porquê. Fluminense e Ceará são os times que têm 2 jogos
jogos nessa sequência aí dos 2 próximos jogos, tem 2 partidas ganháveis. E o que eu chamo de partida ganhável? Vou dar um exemplo básico, independente do ano e etc. Se você vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, o Corinthians na Arena Itaquera, o Palmeiras no Allianz Parque, enfim, esses jogos assim, não é um jogo ganhável. Seja o ano que for e etc. Enfim, pode ser um ano que o Palmeiras está na lanterna e tal, aí é uma exceção que vai confirmar a regra. Esse é um jogo que não é ganhável. Os jogos de Fluminense e Ceará são os jogos que eu chamo de ganhável porque o Fluminense entra em campo e, se o jogo terminar empatado, será uma decepção maior para o Fluminense do que para o adversário. Então, são esses os jogos que eu chamo de ganhável. Todos os 4 times vão jogar agora uma fora, uma dentro de casa, variando aí a ordem. O Fluminense, por exemplo, que é quem eu considero que tem a tabela mais ganhável de todas, pega o Atlético Mineiro no sábado no Maracanã e depois sai para jogar na outra segunda contra o CSA no Rei Pelé. Vamos destacar aqui algumas coisas. Por exemplo, o Fluminense não tem um bom rendimento no Maracanã em 2019, especialmente no Campeonato Brasileiro. Das 9 vitórias que a gente tem no Brasileirão até agora, 4 foram no Maracanã. Sim, exatamente. Só 4 foram no Maracanã. A gente só venceu o Internacional, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Só esses times que a gente venceu em casa, na nossa casa mesmo. Isso é preocupante. Isso é um dado ruim, mas o Atlético Mineiro é um time que não tem tanta qualidade assim. Já praticamente escapou do rebaixamento, apesar de eu ter colocado lá no simulador que era um provável a cair, mas como ganhou o Goiás, disparou muito em relação a pontos. Mas continua com um futebol mais baixo em relação à posição que ele tem na tabela. E isso é o que torna o jogo ganhável. O Fluminense jogará em seus domínios, provavelmente terá ali um apoio normal da torcida, com 20 mil torcedores, mas tende a ganhar. Será uma decepção muito maior para o Fluminense não ganhar esse jogo do que para o Atlético Mineiro, assim como na rodada seguinte, contra o CSA em Alagoas. O CSA que vinha numa campanha muito boa, vinha de 5 vitórias e 2 empates lá em Alagoas, no Rei Pelé, ainda tomou uma cipoada de 3-0 do Vasco, que, dependendo do resultado do CSA na próxima rodada, essa agora já a 33ª, pode ser que desestimule totalmente o time para esse jogo contra o Fluminense e de que já chegue até aceitando o rebaixamento. De qualquer forma, são 2 jogos muito ganháveis, como eu falei aqui, mas são jogos traiçoeiros, não são favas contadas. Por exemplo, se fosse o inverso, fosse o CSA no Maracanã e o Atlético Mineiro fora, eu não estaria aqui falando de que é possível 6 pontos, porque o Atlético Mineiro fora seria mais chato e etc, e o CSA em casa seria um adversário mais fraco. Mas vamos lembrar aqui de uma coisa, com o Fluminense não dá pra gente cravar nada. A gente ganhou do Grêmio fora de casa, a gente foi buscar ponto lá no Castelão contra o Fortaleza, e perdeu pra CSA, Avaí, perdeu ponto pra CSA, Avaí, Ceará, Chapecoense, Botafogo, tudo isso dentro do Maracanã. Então não dá pra gente também ter certeza de nada não, mas como isso aqui é um prognóstico, a gente vislumbra algo positivo. O Ceará tem uma tabela parecida em relação aos jogos ganháveis, só que os adversários são um pouco mais difíceis. Por quê? Ele pega a Chapecoense fora de casa, esse aí eu concordo, o adversário mais fraco realmente. O Ceará tem a obrigação de sair vitorioso lá em Chapecó, mas depois ele recebe um oscilante São Paulo no Castelão. Se o São Paulo jogar o que jogou contra a gente, o Ceará jogar o que jogou contra a gente, o Ceará ganha fácil esse jogo. Porém, o São Paulo é oscilante, como eu falei, então é provável de que o Ceará seja um jogo ganhável para ele, mas o São Paulo pode fazer uma atuação inacreditavelmente ruim ou boa. Então, é jogo ganhável, mas eu acho que não é tanto quanto o nosso. Mas onde é que tá a diferença então nisso daí? Tá nos outros 2. Botafogo e Cruzeiro tem um jogo pelo menos muito difícil. No caso do Cruzeiro apenas um, e no caso do Botafogo tem um jogo muito difícil, um jogo que é o famoso chato. Vamos falar a tabela do Cruzeiro primeiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Avaí no Mineirão na próxima rodada. É o jogo tido como o jogo mais fácil do campeonato, que a gente perdeu, mas é o jogo mais fácil do campeonato e deve conquistar os 3 pontos, o que também o deixará um pouco mais tranquilo para jogar a partida seguinte, que é simplesmente Santos na Vila Belmiro. Então, assim, ele iria a 38 e mesmo perdendo, faltariam 4 jogos para ele conquistar aí mais uns 4, 5 pontos. Não seria nada de outro mundo. Então, o Cruzeiro, apesar de ter uma sequência um pouco mais difícil aqui, de ter um jogo que provavelmente não deve conseguir ponto nenhum, tem um outro que é praticamente certeza de conseguir os 3 pontos. Já o Botafogo, dos 4, é quem tem a pior sequência. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense fora de casa e na sequência ele vai receber o Corinthians no
Engenhão. O Corinthians, que é um Corinthians tipo São Paulo, que a gente não sabe se vai vir um Corinthians da era Carille ou se vai vir o Corinthians que jogou contra Fortaleza, muito mais ofensivo e etc. Porém, em relação ao Atlético Paranaense, é um jogo dificílimo. Talvez, eu sempre falo isso, que é um dos jogos mais difíceis do campeonato, porque o Atlético Paranaense é muito chato, tem a questão da grama sintética, etc. E também pelo desempenho do time. Dos últimos 19 jogos do Atlético Paranaense, ele tem 2 derrotas. Uma foi na ressaca do título da Copa do Brasil, ele ganha a Copa do Brasil na quarta e perde no final de semana, e a outra pro Flamengo, que tá ganhando de todo mundo. Então, assim, dos últimos 19 jogos, o Atlético Paranaense não perdeu em 17. E é muito provável que também não perca pro Botafogo. Ou seja, dentro desse cálculo, Botafogo e Cruzeiro tem um jogo em que o torcedor racional coloca na conta: não ganharei pontos aqui. Isso faz com que, se o Fluminense fizer a parte dele nesses 2 jogos que tem pela frente, tende a sair da zona de rebaixamento e de abrir uma distância confortável ali. Distância confortável nesse momento é 2 pontos, tá? Só pra avisar. Porque depois o Fluminense ainda tem jogo contra o Fortaleza em casa e jogo contra o Avaí fora de casa, que também são jogos ganhados. Assim, isso aqui foi tudo um prognóstico. Foi só pra te deixar um pouquinho mais tranquilo e não se atordoar totalmente com o Z4. Se chegar no domingo a gente continuar no Z4, começa a ser preocupante, vou ser sincero, porque a tendência nesse final de semana é a gente sair. Se a gente ver, aí sim é preocupante. Agora, neste momento, a gente ainda vislumbra algo positivo. Vou sempre lembrar que nunca é demais. Eu não sou adivinho, eu não sou... eu não sou adivinho, isso já resume. Então, eu não tô aqui pra palpitar e acertar o placar e acertar. Não, eu tô aqui pra analisar. Analisei a situação como tá agora. Mas não vem aqui embaixo e falar: ai, na semana que vem você errou, o Botafogo ganhou o Atlético. Viu como você é clubista? Ai, saco cheio disso já. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.